São Paulo. Mas vamos continuar. Eu tô nervoso logo no início do vídeo de hoje. Aí o marceneiro do Metrópolis ontem estava todo engraçadinho e tomou duas respostas bem importantes. Primeiro, ele tá ali, né? Todo pimpão. Uma simples descrição dos fatos. Essa pessoa ficou 6 meses presa preventivamente por uma entrada nos Estados Unidos que nunca aconteceu. Foi meio que isso, né? Do Felipe Martins. Aí o Verdivaldo já começa a puxar, né, a linha numa direção que vai chegar no Guilherme Amado. Que ele pergunta: quem criou esse documento falso de imigração perfeitamente elaborado para justificar a prisão do Felipe? E olha que o Verdivaldo fala: quem criou esse documento falso? Ele não está abrindo margem para erro. Como o jornalista favorito do ministro foi o primeiro a encontrá-lo? É uma pergunta importante que as pessoas não se fazem. Por que o Guilherme Amado achou? Ele estava pesquisando? É normal o jornalista ficar pesquisando se as pessoas foram ou não foram? O que motivou a falsificação e quantas pessoas participaram? Ainda não temos essas respostas do CBP. E mais uma vez, o Verdivaldo não abre margem para um erro, etc. Ele fala de forma bem clara: foi uma falsificação, uma fraude proposital. Por conta do que Guilherme Amado aprontou, muita gente aí espera que um dia a justiça seja feita. O Arthur comenta: erros são uma coisa, fraude é outra. Guilherme Amado inventou a notícia declaradamente falsa, não apurou nada e levou deliberadamente uma pessoa para a prisão. Devia ser banido do jornalismo e processado civilmente. O Didi até diz: Guilherme Amado não pode sair ileso desse caso. E a Ana Paula Henkel diz: não vai. E o Vinícius diz: rapaz, e tamo aqui nós, né? Aí, a advogada do Felipe Martins, que o representa lá fora, porque tem aqui no Brasil... O sobrenome tá similar, ela é Schafert. Eu acho que o outro é Schaefer. Enfim, e o Chiquinho, são os dois advogados do Felipe no Brasil. A Ana representa ele lá fora. Ela colocou ali um trecho de uma decisão anterior e tudo mais. Ela falava sobre os responsáveis pelos registros falsos. E ela tá explicando que alguém fraudou de propósito. Aí o marceneiro do Metrópolis... Por que marceneiro do Metrópolis? Você não sabe, porque você tem que chamar pelo nome certo. Porque o marceneiro é quem faz o quê? Móveis. Quem faz móveis. Qual móvel que ele produz? O Gabinete das Sombras. Talvez, muito antes de Guilherme Amado, uma pessoa que produziu uma fraude jornalística foi o Samuel Pancher, quando pegou lives públicas de Bolsonaro, no Facebook de Bolsonaro, recortou trechos, colocou a música, sabe, tenebrosa, de dar medo, e chamou de Shadow Cabinet, o Gabinete das Sombras. Bolsonaro ousou conversar com médicos, especialistas, que não pensavam como o consórcio queria e como Átila e os cientistas do consórcio queriam, e para falar que isso tudo era um crime. Então, com muita experiência em tentar criminalizar pessoas, o marceneiro do Metrópolis tenta agora aliviar pro lado de alguém, não sei de quem. Mas, velho, vocês estão supondo que trata-se de fraude? Quando pode ser um erro de procedimento? Será? Alegações diplomáticas não são checadas individualmente? O presidente e seu entorno não ficam na fila da alfândega? O press release do CBP fala entrada falsa, não entrada fraudulenta. É um cara de pau, né? Ela diz: companheiro, eu compreendo tua tentativa de interpretar o caso, mas nada do que você falou faz o menor sentido do ponto de vista técnico e jurídico. O CBP jamais classificou o episódio como erro de procedimento. Pelo contrário, já admitiram a natureza anômala, fraudulenta, falsa e indevida desses registros de entrada inúmeras vezes dentro e fora do processo. Eu atuo na área há anos nos Estados Unidos. Neste caso, também tenho contado com o apoio de colegas experientes com a consultoria de ex-funcionários do CBP. Todos nós já lidamos com erros de procedimentais e podemos garantir que o que aconteceu no caso do Felipe não foi erro de rotina, até porque se fosse, o CBP não estaria investigando o caso até hoje, 2 anos e 10 meses depois da viagem falsamente atribuída ao Felipe. Além disso, erros de rotina não geram registros retroativos. Erro de procedimento não gera, não insere passaportes cancelados no sistema. Erros no registro não criam entradas com nomes grafados incorretamente. Não gera vistos incompatíveis. Isso é trabalho humano. Ademais, manifestos de voo não produzem I-94 válidos. Nenhum advogado de imigração sério sustentaria algo diferente disso. Isso para não apontar para os depoimentos colhidos no Brasil, que foram unânimes. O nome de Felipe não constou de nenhuma lista e de nenhum manifesto de voo. False entry é o termo técnico usado até a conclusão da investigação, assim como o DOJ usa alleged offense. O CBP não rotula como fraude antes de apurar, mas a nota é clara: a entrada nunca existiu. O que existiu e está amplamente documentado foi o uso indevido desse registro falso para justificar uma prisão ilegal no Brasil. Isso sim é um verdadeiro escândalo. Tanto é assim que o CBP condenou o uso do documento em um processo para justificar a prisão de uma pessoa e colocou no contexto de mais um abuso contra direitos humanos de um indivíduo sancionado no âmbito da Magnitsky. Isso está na própria nota.
Essa afirmação demonstra, de modo claro, que o órgão reconhece que um documento falso e que não deveria existir foi utilizado para praticar lawfare contra Felipe. Os advogados de Felipe sempre estiveram à disposição para explicar as complexidades e tecnicalidades do caso para a imprensa, então não me parece prudente falar do assunto de forma tão descuidada e sem a devida apuração de tudo que já reunimos desde o início de 2024. A quem o Samuel Puncher está tentando proteger? Tá com o rabo preso também, Samuel? Tá com medo? Você participou de alguma coisa? É só um questionamento. Eu acho que não. Acho que você só tá, não sei, né, preocupado aí com o portal que você trabalha.